Olá, seja bem-vindo. Nós vamos estar estudando aqui agora a lei de Biot-Savart. Então, anteriormente nós tínhamos estudado a situação de interação do campo magnético com uma carga em movimento, produzindo lá uma força magnética, ou do campo magnético com uma corrente, e daí a interação do campo com o vetor de deslocamento produzindo uma força magnética. Agora, esse campo magnético ele pode ter duas origens, ou ele é um campo de um ímã, né? E consequentemente você tem aí então um campo natural, ou você tem esse campo oriundo de uma corrente elétrica. Então, a origem desse estudo veio lá do experimento de Oersted, que estava fazendo um trabalho em sua bancada, e ao passar uma corrente pelo circuito, verificou que quando essa corrente passava pelo circuito, provocava uma oscilação numa agulha, né? Ele verificou então que havia uma relação entre eletricidade e magnetismo, e aí nasceu o estudo do eletromagnetismo. Então você tem aí diversas fontes de campo magnético, né? Seja uma corrente aí passando por um fio retilíneo e longo, você pode ver lá pelas limalhas de ferro que estão em torno do fio, né, que esse campo magnético ele é circular em torno do fio, obedecendo aí a mão direita, né? Então o polegar indica o sentido da corrente e os dedos vão indicar o sentido do campo magnético. A mesma coisa numa espira circular, por onde passa uma corrente, seja uma bobina, né? Ou um solenoide, né? O solenoide ele é caracterizado como sendo uma bobina onde o comprimento dele não é desprezível, né? E você tem aí um campo então passando por esse solenoide mais intenso dentro desse solenoide, ok? Todos esses aí são exemplos de eletroímãs, ou seja, né, você tem uma corrente, né, passando por um fio, e essa corrente induz um campo magnético, então é chamado campo magnético de indução. Então a lei de Biot-Savart ela é uma lei empírica, né, que permite que eu determine qual é o valor desse campo magnético induzido, né? Ele é chamado induzido porque ele só existe se houver passagem de corrente elétrica. Se não houver passagem de corrente elétrica, ele deixa de existir. Então a lei de Biot-Savart me diz o seguinte, né, o campo magnético induzido, ou elemento de campo magnético induzido, é dado pelo produto do μ0 vezes a corrente que passa no fio, vezes o produto vetorial do elemento do fio com a distância do fio até o ponto de interesse, dividido pela distância ao quadrado do fio até o ponto de interesse. Observe que esse μ0 ele é chamado permeabilidade magnética no vácuo, né? Ela me dá uma medida de quanto o meio, no caso aí o vácuo, permite as passagens das linhas de campo magnético. O valor do μ0 é 4π 10 a menos 7 Tesla. E Tesla é metro quadrado por ampere. Ok? Se eu quiser então saber o campo magnético total, basta fazer a integral, né? E aí você vai ter o campo magnético produzido por toda a corrente passando pelo fio. Então, algumas características que você tem aí, né? Esse campo magnético, observe que ele é perpendicular ao produto vetorial, né, de dl com r, e ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância, semelhante aí ao que a gente tinha lá na lei de Coulomb, quando a gente estudou a força eletrostática. Então vamos aí a um primeiro exemplo, né? E nós vamos calcular o campo magnético passando por um fio retilíneo e o campo magnético num condutor curvo, né? Por que nós estudamos essas duas possibilidades? Porque se eu souber calcular o campo magnético de um condutor retilíneo e de um condutor curvo, eu posso decompor qualquer condutor em retas e curvas. E com isso eu consigo, aplicando o princípio da superposição, calcular o campo magnético resultante. Então, no primeiro momento aí eu tenho um condutor passando uma corrente, né? É um condutor retilíneo, e eu quero saber qual é o campo magnético no ponto P, que está perpendicular a esse fio. Então, coloquei aí o meu sistema de referência, visto que eu estou trabalhando com uma grandeza vetorial. Então, vamos lá. Eu tenho lá
o meu elemento do fio, se eu pegar um elemento desse fio, apontando na direção da corrente, né? Eu tenho lá, então, o fio está em Y, portanto, o meu elemento de fio DL, DY, na direção J. Né? O meu vetor R, né, que é a distância do segmento do fio até o ponto de interesse, sempre apontando do segmento para o ponto de interesse, eu vou fazer a decomposição desse vetor. Ele tem lá, então, uma componente na direção I e na componente na direção J. Fazendo o produto vetorial, eu chego, então, na equação do campo magnético, do elemento de campo magnético induzido devido àquele segmento. Ao fazer a integral, eu passo a ter, então, o campo magnético total. Observe que, no caso dessa integral, eu tenho que fazer uma mudança de variáveis, né, para poder facilitar o cálculo dessa integral. Observe que, ao analisar lá o formato, né, analisar a geometria, eu tenho lá, entre os pontos O, o ponto de interesse e o meu elemento, eu tenho um triângulo retângulo. Né? Portanto, vou usar as propriedades geométricas desse triângulo retângulo para trabalhar lá com a tangente e com a derivada da tangente e facilitar, então, o cálculo da minha integral. Observe que resulta, então, um campo magnético no ponto P em função do seno do ângulo. Ora, isso é muito interessante, porque aqui nesse caso específico, ele colocou lá, eu tinha um segmento finito, né? Mas eu posso expandir esse resultado para um segmento de qualquer comprimento, onde eu vou ter que simplesmente analisar a distância perpendicular do ponto ao segmento e o ângulo formado, né, entre os extremos do meu segmento e o ponto de interesse. Ok? E aí você tem, então, o campo magnético resultante. Se você quiser verificar todo esse equacionamento aí com mais detalhes, eu tenho um vídeo aí que está específico aí para vocês, dentro aí da coletânea de vídeos, onde é feito todo o cálculo passo a passo, explicando ponto a ponto desse dimensionamento, desse modelamento, né, do campo magnético induzido num fio retilíneo. Ok? Muito bem, agora nós temos aí, então, o campo magnético, e se esse fio for um fio infinito, primeiro, a gente tem que lembrar que não existe fio infinito, né? A gente modela, né, o fio infinito é aquele onde a gente considera que as extremidades estão muito mais distantes do centro desse fio, é onde você está calculando o ponto de interesse, né? E se eu tivesse aí um fio infinito, eu observo lá que se o y vai para o infinito, esse ângulo vai tender a π sobre 2, se for para menos infinito, menos π sobre 2. Substituindo lá na equação do B, eu consigo achar, então, um B resultante. Observe que esse B resultante depende unicamente da permeabilidade da corrente e da distância perpendicular ao segmento. Olha, e se eu tiver um fio curvo, né? Se eu tiver um condutor curvo, a ideia é a mesma, né? Nesse caso, se eu fizer o produto DL com o meu versor R, produto vetorial DL versor R, o R versor é módulo 1, né? Norma 1. Portanto, eu vou ter DL vezes 1. Vai dar o próprio DL. Olha, o DL é o elemento, é o diferencial infinitesimal do fio, né? Olha, o comprimento de um arco é r θ. Portanto, se L é r θ, DL é r dθ. Então, eu posso substituir diretamente ali o produto vetorial DL com R por r dθ. Ao fazer isso, eu verifico que a minha resposta final vai dar, então, μ0i sobre 4πr vezes Δθ. Ou seja, basta observar qual é o Δθ e eu consigo calcular qual é o campo magnético induzido devido àquele condutor curvo. Ok? Muito bem, nós temos aí agora uma situação para a gente poder praticar, né? Eu quero saber qual é a direção do campo magnético no ponto P. Observe aí que eu tenho segmentos retilíneos e segmentos curvos, né? Então, o que você deve fazer? Analisa cada trecho, né, e analisa qual é a superposição que você vai ter.
Olha, se você verificar aí, nos segmentos retilíneos, né, o meu elemento do fio, ele tem a mesma direção da minha corrente, eles estão paralelos. Olha, se eles estão paralelos, eu vou ter lá o meu elemento do fio na mesma direção da distância do ponto R, do elemento do fio até o ponto P, que é o ponto de interesse. Portanto, esse produto vetorial vai resultar nulo, né? Portanto, os segmentos aí que são que passam, né, cuja linha passa pelo ponto, não vai me resultar em campo magnético induzido. Então, somente vou ter as contribuições dos arcos, né? Observe aí que nesse caso os dois arcos têm a mesma variação angular, né? E o que vai mudar aí, na verdade, é o raio, né, desses dois arcos. Ok? Observe que pela equação anterior, quanto maior o raio, menor o campo, né? Portanto, o raio de 2 centímetros vai me resultar num campo menor do que do raio de 1 centímetro. Portanto, vai ser predominante o campo do raio menor, né? Se você pegar pela mão direita, o polegar passando pelo arco, sentido, a corrente aqui está para a direita, portanto, o campo no ponto P vai estar entrando. Portanto, o campo predominantemente aí é o campo entrando, alternativa A. Ok? Tudo bem? Muito bem, pessoal. Nós vimos aí o campo de um fio retilíneo, o campo induzido num condutor curvo. Vamos agora aí, então, num exemplo, calcular qual é o campo resultante, né, em 3 pontos distintos. Então, você tem aí 2 fios, o fio 1 e o fio 2. Você tem aí indicado a corrente, o sentido dessa corrente. E eu quero saber qual é o campo resultante no ponto 1, no ponto 2 e no ponto 3. Ok? Então, tempo aí para vocês calcularem e poderem chegar aí nesse resultado. Muito bem. E qual que é o procedimento aí? Faça pela superposição, né? Então, lembra que o campo é circular em torno do fio. Então, no fio 1, né, você tem lá o polegar, indica o sentido da corrente. Você vai ter os dedos indicando o sentido do campo. Então, se você pegar no ponto 1, você vai ter o polegar para cima, os dedos vão estar indicando no sentido anti-horário, portanto, o B1 no ponto P1 vai estar apontando para baixo, tangente a essa circunferência, né, que é o vetor campo magnético. Você tem a distância entre o ponto 1 e o fio 1, portanto, você pode calcular diretamente, é um fio infinito, então usa direto a equação que você já modelou lá anteriormente do fio infinito, μ0i sobre 2πx, onde x é a distância perpendicular entre o ponto e o fio, né? No caso do fio 2, observe que a corrente está entrando, né? Então, se a corrente entra, né, polegar está entrando, portanto, os dedos, que é o sentido do campo magnético, vai estar no sentido horário, né? Portanto, no ponto P1, tangente, o campo vai estar para cima. Logo, eu vou ter uma soma vetorial aí, que vai me resultar num campo resultante final. Tá bom? Esse mesmo procedimento você deve usar para o ponto 2 e para o ponto 3. E com isso você vai chegar no ponto 2, no campo resultante, e finalmente no campo 3, no ponto resultante. Ok? Muito bem. Se nós fôssemos calcular de forma genérica, né, para uma distância qualquer do centro, bastaria aí fazer a relação, né, de se eu estou somando ou se eu estou subtraindo a distância, dependendo do ponto aí que está sendo analisado, e você teria aí qual é a curva correspondente que você vai ter desse campo resultante de uma forma mais geral, né, para o cálculo aí do campo magnético. Ok? Muito bem, se eu tiver uma espira circular, nós já calculamos lá qual é o campo no centro daquela espira. Se ele tiver a uma distância perpendicular desse centro, eu vou usar a mesma ideia. Vou pegar um elemento do fio, vou pegar a distância do ponto até o elemento, sempre o vetorzinho apontando do elemento para o ponto, e fazer aí o produto vetorial correspondente, né?
Nesse caso aí, você passa a ter esse vetor campo magnético também com duas componentes, uma componente X e uma componente Y, faz lá a decomposição e chega na resposta respectiva. Ok? Muito bem, então você calculou o campo magnético induzido num fio retilíneo, numa espira e num ponto fora da espira. Observe que com isso a gente cobriu qualquer situação, porque eu posso trabalhar com qualquer comprimento de arco, qualquer comprimento de fio e qualquer distância ao centro da espira. Ok? Nessa questão ainda do campo de indução sobre o eixo de uma espira, se você fizer um gráfico, né, você vai ver que esse campo então, ele é máximo, né, no centro da espira e vai caindo conforme a gente se afasta. Você depois vai estudar esse campo aí mais propriamente no laboratório. Tem uma experiência chamada bobina de Helmholtz, onde você vai estudar aí a superposição de duas bobinas e verificar o comportamento que você vai ter resultante desse campo. Ok? Para a gente dar sequência então agora, tem um exercício aqui onde você tem 4 fios longos, né? Quando nós tratamos aí de fio longo, você vai admitir o modelo de um fio infinito, e você tem aí então 4 fios longos, né? Eu tenho aí as correntes que estão passando por esses fios, e eu quero saber qual é o campo magnético no centro, né, desse quadrado aí formado por esses condutores, né? Então usa lá o campo magnético de um fio infinito, né, e procura trabalhar aí com a superposição, analisando aí qual é os campos que entram, os campos que saem, né, e como vai se dar essa somatória dessa resultante. Ok? Fica aí o desafio para você fazer esse exercício e poder comprovar aí e reforçar os conceitos aí que você viu anteriormente. É isso aí, pessoal. Até o próximo encontro.